Então aqui, essa é uma das escolhas de um dos assinantes do Apoia-se. A partir de R$10 por mês, você tem direito a uma votação de um react contra liberal. Você manda o número pelo e-mail e ele escolheu ideias radicais. Como eu sempre tenho dito, esses caras sempre estão nessa por uma teta, né? O brasileiro já está acostumado com esse conceito de que quando tu vê um cara sorrindo demais, falando muita coisa na internet, ele quer uma teta. E é claro que o senhor mágico aqui, lembrando para quem não se lembra, esse cara era mágico. Um usuário uma vez em 2018 por aí mostrou ele. Esse cara fazia truque de baralho. É sério, não sei se esse vídeo ainda existe ainda aí. Então agora ele quer ser vereador, porque ele quer a teta. Ele ama o capitalismo selvagem, mas é engraçado que esses capitalistas selvagens adoram mamar na tetinha do Estado, né? Como o Nonchansky falava de o Estado babá, the nanny state. Então tá esse cu de cachorro aqui. Pelo novo, que na verdade é velho, né? Então vamos recapitular o que aconteceu para o pessoal ter uma base, porque eu acho que eu não sei quem é novo, quem não é. Houve um golpe de Estado em 2016. Esse golpe começou um pouco antes com as desestabilizações. Esse imbecil aqui faz parte desse pessoal neoliberal, libertário. E neoliberalismo é tudo a mesma porcaria. Privatiza tudo, entrega os serviços que nós financiamos via Estado. A tal da escola austríaca, eles vêm com toda essa baboseira. Sempre eles é a mesma porcaria. O princípio deles. Eles pegam desavisado. Então nós vamos um vídeo dele aqui. Lula taxa, Xandão censura, Milei privatiza. Tomem seus epocleres, que esse cara é insuportável. Vamos lá. Tá aqui ele, ó. Eu não sei se esse cara algum dia tocou nessa guitarra, mas tudo bem. Vamos lá, o Lira tá falando de imposto de 21 bilhões de reais, enquanto o Milei tá falando de privatizações na Argentina. Então, vamos comparar. E por que isso é bom? Vê que eles insistem nessa história da privatização, né? Nós sabemos que isso não dá certo. A Margaret Thatcher privatizou um monte de coisa. Privatizar monopólios naturais não dá certo. Por exemplo, água, esgoto, saneamento, isso não tem que ser privatizado, porque é um serviço público. Não tem que ser privatizado. O Rio Grande do Sul foi completamente privatizado em vários setores. Olha o desastre que foi esse pessoal. Dizer, o Lula protegeu eles atacam tanto o Lula. O Lula é o melhor amigo de vocês. Por que vocês tanto atacam o Lula? O Lula ama vocês. Por que vocês ficam tão bravos com o Lula? Quer dizer, o Lula protege os neoliberais. Toda a chance que ele tem de atacar essa gente, ele os protege. Agora ele é Rafael Lima com o trema em cima, com essa coisinha aqui. Como é que eu leio isso? É porque ele é diferente? Então ele sempre trata como se privatizar fosse uma coisa boa. O problema do Brasil é o juro do banco. Tá? Que ele deve achar lindo. Ele tem alguma coisa contra o juro do banco? Os resultados, vamos comparar as ideias aqui, a gente também tem algumas coisas para discutir. Vambora. O que tá acontecendo? Eu não acostumei ainda que a gente não tem uma vinheta, mas o que tá acontecendo? O Lira foi ontem na Expert XP, tava tendo sexta e sábado agora a maior feira da XP de investimentos aqui em São Paulo. XP, pessoal, sabe aquela feira que nós todos vamos na XP? Só os caras legais vão, sabe? Ele fala como se fosse uma ida ao bar, tomar uma cerveja. Estávamos nós lá na XP. Esse cara deve ser insuportável de conviver. Sexta-feira foi o Haddad e sábado foi o Lira. Então a reclamação desses caras é que o Haddad não privatiza o suficiente. O problema todo, a razão do Haddad subir impostos é para pagar os juros dos maravilhosos banqueiros que esse bosta defende. Então essa crítica desse cara, esse mundo entre a direita versus a esquerda, não faz sentido essa discussão. O PT finge que é contra os bancos e esse pessoal finge que o Lula é contra os bancos. É tudo uma discussão de afetação. Tudo uma discussão de afetação. Como é que eu posso dizer, cara? É interessante ver o Haddad, o segundo maior responsável pela destruição econômica do Brasil, perdendo o segundo maior responsável pela destruição econômica do Brasil.
Como é que a destruição econômica do Brasil começou? O Lula, ele nunca encostou nos bancos. O que ele fazia? O PT e a esquerda, eles têm, aparentemente nas camadas mais de cima, eles expressam essa ideia de que os capitalistas só querem lucro, o que é mentira. Os capitalistas são uma ferramenta de engenharia social e poder. O dinheiro é uma forma de poder, não é uma questão de lucro. Chega um ponto que o lucro não importa mais. Aliás, nos anos 90, às vezes havia tanto lucro que virou um problema. Eles tinham tanto dinheiro que eles não sabiam que gerava um problema econômico ter muito dinheiro. Eu não me lembro direito qual o problema. Eu lembro que o Non Chance falou disso. Tanto que nos Estados Unidos tinha um plus, né? Antes da guerra, aquelas guerras no Oriente Médio, 2001, os Estados Unidos tinham dinheiro sobrando. Então, assim, essas coisas mudam de uma hora para outra. Não vai nas pilhas das crises da esquerda. Tá? A esquerda é outra bosta que fica inventando crise onde não existe. Esses caras têm um poder de se recuperar muito grande. Tem que te preocupar com a tua vida. Quem quiser fazer doações livres, você pode fazer doações via Pix. Como eu não sou ligado ao Milei nem a esse cu de cachorro, como eu não tenho teta, qualquer doação que você fizer ajuda. Tá? Mais tempo para o canal. Ter mais tempo para o canal. Copie e cole o Pix no seu aplicativo bancário e doe quanto você quiser. Então, esse idiota aqui, ele disse que o PT foi responsável por essa crise. Bom, o PT, a crítica concreta ao PT, verdadeira, é que o PT não ataca o banco. Mas o PT foi pelos lados e ele usou parte dessa ladroagem dos bancos. Tá? Ele gerenciou o país de uma forma melhor. Na época do... Apenas pro Lula, é claro, palestrando na frente de boa parte da estrutura de investimento do Brasil e não tomou uma vaia. Eu acho interessante como tem gente... Ele não tomou uma vaia porque ele está fazendo o favor dos bancos. É muito simples. É tu que vive no outro planeta. O Haddad serve os bancos. Quem não ataca o Banco Central e o sistema de agiotagem? Qual o sistema de agiotagem que nós temos aqui? Tu tem uma dívida, tá? Que ninguém sabe quem fez, quando foi feita, que ao longo dos anos caras como esse aqui, neoliberais em geral, ficam dizendo que a solução para o problema... Tu vê que tem uma teoria racista nessa história. O brasileiro é um povo incompetente e corrupto e, portanto, não merece um Estado científico. Então tu tem que privatizar todas as coisas e entregar para os sagrados senhores do capital estrangeiro, que eles vão cuidar, porque eles são superiores. Essa é por trás de toda... Por isso que o racismo e o fascismo andam juntos. Porque tu tem que criar a teoria do povo inferior, que é muito popular no Brasil, porque senão o pessoal não tem como justificar essa loucura toda, né? Então, o neoliberalismo, ele não explica, porque se assim, privatiza tuas coisas para pagar a dívida, tá? Essa dívida foi feita por quem? Quando? Por que ela nunca é paga? O banco não quer que tu pague a dívida porque ele vive do juro, tá? É como se tu devesse R$500. Tu nunca pagasse esses R$500, tá? E tu já pagou. Todo ano tu paga 1.000, tu paga 500 de juro, tu paga 200 de juro e tu nunca paga a dívida. Por que eles não conseguem pagar a dívida? Porque eles não estão tentando pagar a dívida porque o banco não deixa. Então esse idiota, ele finge que não entende que o Haddad serve o interesse dos bancos e que todo esse aumento de taxas e tributações e empecilhos que o PT tem criado é para pagar, manter o tal teto de gastos, que é engraçado que o teto de gastos ele não considera o fim ou não vamos pagar essa dívida, não há auditoria nessa dívida. Experimenta dizer assim, isso o Lula tem poder para fazer, não faz porque ele é vendido. Por que estão reclamando do Lula? Ele é amigo desses caras. Acredita que dá pra jogar bola com esse pessoal, que dá pra... Não, peraí, calma, veja bem, tá? Porque senão vai... Eu entendo, cara, eleições, a pessoa pensa assim, não vamos comentar, não vamos falar porque a gente vai se arranjar problema. Tá bom, tudo bem. Fica quieto e não se arranja problema, e daí você vai em paz pra Venezuela, cara. Mas enfim.
quê? O Lira tava falando durante lá, a Expert foi cobrada de algumas coisas, perguntar de algumas coisas. Obviamente não cobrado porque não vão peitar ele, né? Mas ele falou, não, mas é porque a censura aí do X e tudo mais, esse negócio aí, o pessoal se empolgou um pouquinho, não tinha que ter entrado na Starlink. Então assim, mais ou menos passando pano pra censura do Twitter. Que, aliás, é muito bonito ver. Isso aí amigos me falaram, tá? É muito legal ver as pessoas desafiando as ordens e usando VPN pra entrar no Twitter e tudo mais. Mas isso aí me contaram. Mas assim... Esse cara fala de um jeito que tu não entende do que exatamente ele tá falando. Ele pica a conversa de uma maneira que isso chama-se enrolação, né? Se tu for subtrair esses vídeos desse cara, tu pode reduzir isso aqui a 2 minutos, as coisas que ele fala, porque ele faz essas conversas picadas que não se entende nada. Ele não tá tentando ser engraçado, ele tem problema de fala mesmo. Claramente ele não tem problema com isso, só falou, eu não devia ter entrado na Starlink, porque, né, aí gera uma insegurança jurídica, nunca deveria ter extrapolado. O ministro mandou bloquear, mas poxa, o que mais me preocupa é saber separar a pessoa jurídica, a gente não sei o quê. Tá bom, você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Seu cagão. Olha só. From the River to the Sea é uma versão... Um documentário desse Brasil paralelo, que é paralelo mesmo, que Israel matou milhares de crianças já, destruiu, estão massacrando aquelas criaturas, e as vítimas são esses judeus safados aqui. São inédita, sem filtros e sem censura do conflito entre Israel e Palestina. Sem filtro, sem censura é o caralho. Vocês vão fazer uma apologia à supremacia de extermínio israelense. Entender que essa não é apenas... Mas não se preocupa, há uma grande chance de foguetes destruírem. Eu acho que Israel vai pro saco, logo logo. Aquela judaiada vai tudo morrer. E vocês não vão ficar com cara de cu aí. É uma disputa territorial no Oriente Médio, mas uma guerra global sobre 2 visões de mundo com impacto sobre tudo e todos. If you want peace, prepare for war. Palavras de Jesus, né? Agora eu entendo que esses judeus, um judeu citando Romanos. Essa é uma frase romana, irônico. Então assim, eu não vou... Bom, isso aqui não faz parte da temática do vídeo, mas isso aqui não é uma coisa cristã. Bom, os judeus não são cristãos. Agora a pergunta que fica, o que esses ditos cristãos querem apoiando esses caras? Assistir esse filme internacional representa um retirar as escamas dos olhos por Não vem dizer pra mim a reação que eu vou ter vendo uma coisa, cara. Tamanho e a dimensão do problema. Nenhuma outra empresa de mídia brasileira teve acesso às imagens e registros que utilizamos nessa produção. Um conteúdo... Merda, eu entro no YouTube, eu acho todas essas imagens, é só editar, pesquisar. Dá um trabalho, mas... nada de secreto aqui. Inédito que será revelado pela primeira vez. Toque no botão e cadastre-se para assistir de graça um novo... Do rio ao mar, isso aqui é uma frase de extermínio. Significa que eles vão dominar toda aquela área, excluindo a Palestina. Filme da Brasil Paralelo, From the River to the Sea, que estreia no dia 7 de outubro. From the river to the sea, Palestine will be free. Mataram pessoas de graça, a gente não fez nada, eu fui numa festa. Playboy foi lá tomar ácido da bunda do lado de um campo de concentração de tudo. É que nem eu chegar na Rocinha e fazer um coquetel. Sabe aquele cara que bota ouro nos bifes lá na Inglaterra? Não, daquele cara? Salt Bay. Ele faz uns bifes de ouro. Imagina que tu faça uma festa com bife de ouro, puta, muita droga, do lado, sei lá, de uma vila no Nordeste. Mesmo que não tivesse nenhum histórico de violência entre esses dois lados, tu não acha que seria uma tiração de onda, isso? Muito obrigado e até breve. Vai tomar no cu. Uma merda anunciada dentro da outra. Se não deveria ter extrapolado, então, reais a gente está em déficit de 1 trilhão. 203 milhões de brasileiros.
não vale a pena parar para pegar 20 milhões de reais na rua. Então, se qualquer político ou qualquer corporaçãozinha fizer um esforcinho para pegar 20 milhões de reais do seu dinheiro para eles parasitarem você, ao tom de 20 milhões de reais, para eles vale a pena, mas para você não vale a pena resistir. Você tá entendendo a assimetria? Você tá entendendo porque no fim das contas todo mundo acaba acabando pagando mais imposto e se ferrando no fim das contas? O pessoal paga mais imposto para pagar o juro do banco. O Brasil toma, vê se faz sentido você repetir. O Brasil toma dinheiro emprestado para pagar juro. Enquanto isso, o covarde tá lá, quer censura e tudo mais, olha a votação desse tipo. Chega desse cara. Mas não quando tá em exchange. Não só isso. Ele também anunciou uma redução de impostos para compra e venda de automóveis. Então baixou de... Era 1,5% a 2%, ele baixou para 1% agora, também emplacamento não vai ainda mais ter custo, porque... Ninguém vai ter dinheiro para comprar esses carros. Não só isso. Ele também, peso, e que lá na frente, né, esse imposto vai ser eliminado completamente. Então, enquanto no Brasil está se falando de como que a gente vai colocar 21 bilhões de impostos aqui, e depois que não conseguir, como é que a gente vai tacar em outra pessoa, o Milei lá do outro lado está baixando impostos. Não só isso. Ele também anunciou uma redução de impostos para compra e venda de automóveis. Então baixou de... Era 1,5% a 2%, ele baixou para 1% agora, também emplacamento não vai ainda mais ter custo, porque é ridículo. Essa história de baixar, subir imposto, a questão é que a Argentina não tem independência financeira, ela não tem base científica, ela não tem base industrial, porque todo o neoliberalismo ele faz isso, ele destrói os países. As ditaduras da Guerra Fria fizeram isso. Eles destruíram os estados desenvolvimentistas, assim chamados, de modo que o Brasil não produz celular, não produz carro. Os argentinos também não produzem celular. Eles têm uma economia dependente do que acontece lá fora. E esses bancos centrais submetidos a Washington, submetidos a Nova York. Então tu cria essas culturas de empréstimo e endividamento e tu passa a vida inteira pagando dívida. O que essas coisas de baixar juros, o que o Milei ele cortou a dependência da Argentina do Banco Central argentino, que é igual ao do Brasil, conectado a Nova York, que o Bolsonaro entregou para Nova York. Baixou a 1% a alíquota de transferência de imóveis, e a emissão da cédula e título e tudo mais fica gratuito porque fica digital, e colocou toda a digitalização desse sistema. Então transformou... Tudo que esse cara fala, o cara tem que pesquisar, porque ele fala essas coisas como se fosse uma coisa boa. Então, pessoal, o cara foi lá em Israel e finalmente eles mataram, né, aqueles terroristas do Hezbollah. E ele fala assim, tá, mas isso é bom, isso é ruim? Ele não fala. O Detran digital, acho que o Tarcísio já fez isso. Ele fala como se fosse bom. Paulo, mas ainda falta o Brasil. Eu acho que esse pessoal que acompanha ele não sabe do que ele tá falando, não entende do que ele fala e só acompanha ele pela pretensão dele de saber. Chega nisso. E também anúncios de privatizações. Com a aprovação da lei de bases... Cadê? Com a aprovação de lei de bases, estão autorizadas privatizações e vai toda essa galera aqui pra caixa. Então esse imbecil ele tá celebrando a privatização, tá? Que é a entrega. Privatização é a entrega dos recursos para os capitalistas. Porque a questão aqui não é se o cara é capitalista, a questão é que o cara é do outro país. O povo, o que é uma estatal? Uma estatal é uma indústria financiada com imposto. Então todos os argentinos vão receber ressarcimentos, cheques no correio pela privatização? Não, né? Então, o povo pagou por essas empresas e agora são entregues para esses misteriosos acionistas, né, de Nova York, e eles vão lucrar em cima disso. É simples. E sem dar dinheiro de volta, eles vão dividir o lucro com a população que financiou a empresa? Não. Então por que isso é bom? Não é bom.